Tudo bem, Humberto? Tudo bem. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, principalmente pela sua generosidade em dizer que eu me tornei um grande elemento do meio publicitário. E não é verdade? Não, eu faço força para ser um bom publicitário. Humberto, conta pra mim. Você saiu da sua casa com 12 anos, né? Saí da Bahia com 12 anos, vim para o interior de São Paulo, cheguei com 12, morei até os 17 no interior. Aí vim para São Paulo tentar a sorte, porque eu achava que o interior era pequeno demais para as minhas pretensões. Pois é, mas o que passa na cabeça de alguém com essa idade tão pequena, né? E tendo o conforto de estar morando na casa com os pais, com os irmãos, mas decidir deixar tudo isso em nome desse sonho. O que passava na sua cabeça nesse momento? Eu acho que passava exatamente a minha vontade de ser alguém, porque o interior era pequeno demais para as minhas pretensões morais, ideológicas, políticas e etc e tal. Humberto, mas me conta como é que foi a tua chegada em São Paulo. Então, chegar numa cidade tão grande como essa, numa situação em que você tinha pouco dinheiro no bolso, uma situação não muito confortável, né, para começar a vida naquele momento. Eu tinha em São Paulo, em tese eu tinha alguns parentes em São Paulo. Minha mãe aconselhava que ficasse na casa de parentes. Eu não queria ficar. Isso era em Osasco, né, que você tinha os seus parentes? Acabou que eu fiquei andando pela Sorocabana, Luz e adjacências procurando uma pensão. Eu não conseguia achar uma pensão porque tinha que pagar antecipado. E aí, com muita dificuldade, eu fui para a casa de uns tios que moravam em Osasco. E lá em Osasco eu fui acolhido por eles, me receberam muito bem, como todo parente. Naquela ilusão de toda mãe que se preza, que acha que o seu filho pode morar na casa de um parente. É muito relativo, né? O parente recebe a gente com amor, com carinho, nos primeiros 3 dias, 3, 4 dias, depois a realidade aparece logo em seguida. Eu fiquei aqui, fiquei o tempo necessário para esperar o tempo de me incorporar no exército. Mas aí um dia eu saí da casa dos meus tios, eu já estava meio... Aquela vergonha que todo menino novo ainda tem, ainda conserva. Quando chega em São Paulo, nos primeiros anos, a gente ainda conserva um pouco de dignidade, vergonha e tal, e inibição, né? A gente ainda não se desinibe com 2, 3 anos em São Paulo. Sim. Eu fui parar na rua. E aí foi que eu virei morador de rua. E foi de uma hora para outra, né? De uma hora para Porque você saiu da casa desses parentes, ficou ali no banco de uma praça, dormiu ali e não voltou nunca mais para a casa deles. Fiquei no banco fui parar na Praça da República, andando de Osasco até a Praça da República a pé, que eu ainda não tinha as manhas de arranjar uma carona com o motorista do ônibus. Sim. Então eu vim a pé, andei aquela quilometragem toda, e quando eu percebi, eu estava num banco de jardim da Praça da República. Mas eu estava tão cansado que eu acabei dormindo. Acordei 9 horas, quase 10 horas da noite, né? Aí eu digo, voltar para casa eu não vou, porque não dava para voltar. A gente, naquele tempo, voltar para casa às 10 horas era muito tarde. Hoje não é mais, hoje o filho não volta mais para casa. Né? O filho vai dormir na casa da morada ou vice-versa. Então eu fiquei na rua. E aí no segundo dia eu acordei e tal, de manhã, não comi, não bebi, não troquei de roupa, não tomei meu banho. E a pessoa vira morador de rua no segundo, terceiro dia, porque aquela roupa começa a grudar no corpo. Você fala isso no seu livro e é assustador. Quem nunca teve essa experiência, vira morador de rua. Quem nunca teve essa experiência não sabe como você descreve aqui. Você fala, né, que com 3, 4 dias a pessoa começa a não cheirar bem mais, a roupa... Vai perdendo a personalidade. E aí ele começa a ser execrado pelos circunstantes, né? As pessoas querem ver gente que está bem vestida, que está cheirando, que está vestida na última moda de Paris ou de Milão, né? E agora pega um pobre diabo mal vestido, sujo e tal, ele é execrado publicamente. E aí você vira morador de rua, passa a dormir na rua porque você não volta para casa. Não volta. Se tiver um pouco de juízo e de vergonha na cara, não volta para não passar vergonha. E aí fica na rua. Quando você diz que não volta para casa, porque tem vergonha e tudo mais, vergonha de voltar não voltar para casa desses parentes em Osasco, por exemplo, ou voltar para sua própria casa? De vergonha de voltar fracassado. Ah, entendi. Você não quer voltar fracassado. Então você faz um pacto com a sua própria natureza de só voltar em casa um dia que você tiver condições até de levar alguma coisa para eles ou de trazê-los para viver na cidade grande onde você estiver.
E foi isso que eu fiz no tempo de 200 e poucos dias que eu vivi na rua. Trabalhei, lutei o tempo todo para buscar uma profissão, buscar um trabalho, buscar não entrar naquela vida, não incorporar naquela situação. Eu digo sempre que a rua é uma grande escola. Aham. Na rua eu aprendi a entender o amor do outro, o meu amor pelo outro. Na rua eu aprendi a entender o sentimento do outro. A rua é uma escola que eu acho que todo mundo que... Tinha um poeta chamado Francisco Otaviano de Almeida Rosa, ele dizia o seguinte: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. Eu não aconselho ninguém a viver na rua. Mas se amanhã, amigo telespectador, você cair na rua para viver na rua, faça, viva com dignidade, aproveite para aprender que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais. E nessa grande escola da vida que você passou, que foi viver na rua, te ensinou muita coisa, mas outra coisa que foi agregada à tua vida nesse período foram os livros, né? Sim, claro. Eles foram teus grandes companheiros e que te impulsionaram para ser uma pessoa diferente. No teu livro você conta do Caio Prado Júnior. Sim, ele foi um grande brasileira. incentivador teu na área da leitura. Um outro chamado Heitor Calazans, foi um grande incentivador meu também. Essas pessoas me ensinaram a ler e a entender todo e qualquer tipo de obra. Com o Caio Prado Júnior eu aprendi a ler, aprendi a gostar de ler. Mas um pouco antes disso, eu ainda menino, eu trabalhei numa loja de calçados e eu entregava calçados para o High Society da cidade, né? Eu lembrei disso agora, porque se você me permitir, eu vou colocar. Eu entregava calçados para o High Society e eu ficava na porta da casa daquelas ricaças entregando sapatos, esperando elas calçarem, experimentarem e tal. Mas eu entregava calçado também na zona do Meretrício. E ali na zona do Meretrício eu fui tratado como gente. Eu aprendi a gostar de Vivaldi, Beethoven, Mozart, Schubert. Eu aprendi a gostar de poesia. Eu aprendi a declamar Camões, Augusto dos Anjos, Castro Alves. Eu aprendi tudo isso. Então eu trouxe isso, essa bagagem eu trouxe do interior para cá. E eu pratiquei tudo isso na rua. Pratiquei tudo isso. E como é que essa tua história nas ruas, você falou 200 e poucos dias, né? Então aí quase um ano. Quase mais de 6 meses. Como é que foi sair? Você fala no teu livro do José Pereira da Silva, que foi uma pessoa muito importante nesse momento. Boa memória. Ô, rapaz, tá tudo aqui, ó. Ele foi a pessoa que te incentivou a sair das ruas, a procurar um emprego. Foi. Como é que foi essa saída? A pessoa que mais me ensinou, me deu o caminho, me deu o norte para eu sair da rua, foi um propósito que eu tinha de vencer na vida. E o Pereira, que foi um amigo de exército, que era um amigo meu, muito amigo dos velhos tempos, eu encontrei com ele na rua um dia, e ele me disse: olha, vamos comer alguma coisa. Você está numa miséria, hein, rapaz? Que vida é essa e tal? Vamos comer alguma coisa. Aí paramos para comer um sanduíche na Praça da Sé. Mas, e aí o Pereira disse: olha, acabamos de comer aquele negócio ali, aquele sanduíche. Ele falou: você me procura na pensão à noite, da onde eu moro. E aí ele me mandou para a Liberdade, Rua Vergueiro 63. Lá na Liberdade, nessa pensão, eu encontrei com a dona da casa, que já estava me esperando. O Pereira tinha telefonado para ela. Eu tinha mandado ela me receber com pompa e esplendor. E aí eu trabalhava, morava na pensão, arrumei um emprego numa gráfica, com uns paus de arara que tinha lá na pensão, que procurava emprego. Antigamente você procurava emprego na porta de fábrica, porque a porta de fábrica tinha umas placas dizendo: precisa-se de servente. Tinha muito emprego. São Paulo estava em formação, essa é uma grande verdade. Eu arrumei trabalho numa gráfica, onde eu fazia limpeza, fazia faxina, fazia tudo. Fazia entrega, lavava privada, entregava material de graça. E fui tomando gosto por aquele negócio. E durante a noite, na pensão, eu voltava para a pensão, jantava e tal. E aí eu voltava para a gráfica, porque geralmente tinha serviço à noite. Voltava para a gráfica para aprender a conhecer a arte do seu Gutenberg. Você era um faz-tudo nessa gráfica, Eu era um né? faz-tudo. E eu, inclusive, aprendi a conhecer arte gráfica, aprendi a conhecer tipografia. Sim. Porque eu pretendia o quê? Eu pretendia ir além disso. Claro. Era seu plano desde os 12 anos de idade, né?
Com isso eu fui parar onde? Numa agência de publicidade. Como auxiliar de produção, fazendo todo aquele catatal, aquela imensidão de serviço e tal. Eu aprendi a trabalhar e a entender a tal de arte gráfica, de seu Gutenberg, Johann Gutenberg e tal. Eu fui parar numa agência de propaganda. Daí para frente eu não parei mais. Depois disso eu trabalhei em várias agências, as melhores do Brasil e tal. Trabalhei na DPZ, trabalhei na Grande Advertising, trabalhei em agências americanas. Fui diretor da Bienal, da Fundação Bienal, fui diretor da ABAP, da Associação Brasileira das Agências. E atualmente eu sou vice-presidente da Federação Nacional das Agências de Propaganda. Eu tenho certeza que quem acompanhou aqui toda a tua história, você contando pra gente, e também tem uma história de grande sucesso, né? De sair de um lugar e chegar em outro. E eu não estou falando de sucesso financeiro, nem é disso que você está falando também, né? Exatamente. Mas de conseguir conquistar o sonho e com tanta dificuldade como o senhor conseguiu. Mas o que esse caipira que passou por tanta dificuldade, passou pelas ruas, chegou numa gráfica, acabou se desenvolvendo, passou pelas maiores agências de publicidade do Brasil, tem um legado na carreira profissional, familiar. O que a vida mais te ensinou? Será que tem como selecionar uma grande lição de todo esse período? O que a vida mais me ensinou foi a respeitar o sentimento do outro. Foi a respeitar o sentimento do outro. Não é direito eu desrespeitar o sentimento do outro, como não é direito o outro desrespeitar o meu sentimento. Porque o sentimento é o que nós temos de mais nós, é o que nós temos de mais nosso, é o que nós temos de mais puro, é o que nós temos de mais, eu vou falar sagrado, porque eu acho que o termo sagrado cabe aqui, mas o que nós temos de mais sagrado é o nosso sentimento. Não se brinca com o sentimento do outro. Eu aprendi que um crime inafiançável que existe, que deveria ser enquadrado nas leis aí, é o desrespeitar o sentimento do outro. Ninguém tem o direito de fazer isso. Então as coisas que eu aprendi foi isso. Foi respeitar o sentimento do outro, respeitar o direito do outro. Humberto, eu queria muito te agradecer. Eu que agradeço. Obrigado de verdade pelo seu tempo, por ter conversado com a gente. Foi um grande prazer. Prazer Privilégio. todo meu.